Olá, gente! Hoje nós da Comissão de Divulgação Científica do Desmistifica estamos aqui para entrevistar as alunas Elis Caetano, Natália Martins e Camille Hernandes, da turma Biotech 2019, e elas vão falar um pouco sobre o projeto desenvolvido ao longo do ano de 2019 na disciplina de Projetos 1. Mas antes de tudo, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, curtissem o vídeo e, se quiser comentar, dar sugestões, fiquem à vontade. E bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente, qual é o tema do trabalho de vocês? Bom, o nosso grupo, né, composto por mim e Natália, pela Elis e Camille, que estão aqui, e pela Rebeca, que não pôde vir hoje, mas ela também faz parte. O nosso tema é a representação feminina em anúncios de cerveja, uma análise temporal. Foi desenvolvido, né, durante a aula de projeto, a partir de um interesse em comum que a gente queria tratar, que é a educação feminina. E campanhas de cerveja é um bom jeito de tratar isso, porque eles estão há muito tempo aí fazendo isso, essa objetificação, de forma que a gente conseguiria explicitar isso em uma análise retrospectiva. E como foi que vocês começaram assim o trabalho, as buscas pelas propagandas ou para partir para uma análise? Antes da gente entrar no trabalho em si, há alguns pontos que a gente precisa considerar. A desigualdade de gênero é uma coisa que está presente desde os primórdios da formação da sociedade, onde a mulher era colocada em um papel de subserviência numa estrutura familiar de base patriarcal. E isso fazia o quê? Com que as famílias colocassem o homem como a central da sociedade. Ao longo do tempo, algumas mulheres conseguiram sim sobressair a isso, e apesar das dificuldades, conquistaram direitos como o voto, pílulas contraceptivas e ingresso no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, hoje a gente consegue ver com expressa clareza essa desigualdade presente no Brasil. E um exemplo disso é que as mulheres, mesmo trabalhando mais, estudando mais, ainda ganham menos do que os homens. Então, por conta dessas e de inúmeras outras situações, quando se coloca em discussão o controle do corpo, no que diz respeito à sexualidade, se faz de extrema necessidade uma reflexão sobre o feminino, especialmente quando se fala de erotização e objetificação. São temas novos, são temas muito importantes, né? E também são coisas bem pesadas. Objetificação, a gente entende como o processo de atribuir ao ser humano um caráter natural de objeto, ou seja, está ali transformando uma pessoa simplesmente numa coisa. Um exemplo que ilustra esses conceitos é a forma como a imagem da mulher é colocada como objeto dentro de propagandas para vender os mais diversos produtos. É tratada de uma maneira que não expressa a realidade da maioria das brasileiras. Essa representação do feminino é muitas vezes deturpada, estereotipada e tornada um objeto sexual pela publicidade. Né? Entrando aqui bem mais dentro do nosso tema, bebida, especificamente a cerveja, ela é colocada como algo para atrair, para conquistar mulheres. Um exemplo prático que a gente pode ver disso é a campanha da cerveja Itaipava, de 2014, então a gente pode considerar ela bem recente, né? Itaipava Verão 100%, que historizou por quê? Justamente por ser extremamente estereotipada, onde, além de colocarem a mulher como um objeto, a colocava, né, como se fosse o próprio produto. Essa representação da figura do feminino no meio publicitário é frequentemente dentro de um modelo de aparência, dentro de um modelo de vestimenta, onde a mulher, nessa configuração de propaganda, ela é colocada como se fosse o próprio produto, como se ela própria devesse ser utilizada. Olha como isso é problemático, né? Então, são episódios como esse que fazem com que muitas mulheres lutem e resistam ao sistema de dominação do patriarcado, compreendendo seus mecanismos de controle sobre os corpos femininos. Então, para finalizar aqui a minha fala, foi analisando esses episódios que o nosso trabalho, querendo trazer essa discussão para o meio científico, assimilou essas ferramentas de opressão, né, essas ferramentas da publicidade, buscando compreender e interpretar
como a mulher era colocada, qual a função da mulher dentro desses anúncios, visando observar se teria ou não possíveis mudanças ao longo do tempo. Bom, considerando essa análise inicial, essas colocações, vocês podem explicar um pouco do desenvolvimento, do processo de escolha das propagandas e das análises mais aprofundadas dentro do assunto? Bom, eu vou explicar de como a gente fez a nossa metodologia, né, para o trabalho. E isso deu por meio de uma análise descritiva e comparativa. A gente selecionou 3 imagens de 3 décadas diferentes, a qual foram as décadas dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000, e todas foram da mesma marca de propaganda de uma cerveja específica. E todas as imagens que a gente usou foi através da plataforma do Google Imagens. E após isso, a gente iniciou a descrição dos âmbitos gerais, tendo desde a roupa até um contexto em que a mulher foi inserida. E depois dessa etapa, a gente associou cada elemento à respectiva forma de contribuir ou expressar, né, a erotização e a objetificação. E, por fim, as 3 imagens foram submetidas a uma comparação em razão do tempo, e a gente observou as possíveis mudanças e as características que persistiram conforme foram passando os anos, né? E aí, a gente entrando nos resultados e nas discussões, a gente criou uma tabela a partir da aplicação da metodologia. E junto com essa tabela, a gente organizou por etapas, onde a gente colocou sobre as imagens, né, das décadas dos anos 80, 90 e 2000. A gente dividiu por alguns elementos, os quais foram as décadas e o biotipo da atriz, junto com o plano de fundo, a inserção da atriz, os aspectos do cenário, a interação com o produto e o figurino. A gente quis fazer a tabela para ficar de um jeito mais organizado e que eu acho que ficaria de um jeito mais fácil para as pessoas que fossem ler o nosso artigo entender, para não, né, enfim, foi isso. Certo. E fazendo toda essa análise por classificações, a que conclusão vocês chegaram diante disso? Basicamente, a gente conseguiu observar 2 linhas de transformação nessas 3 imagens em razão do tempo. A primeira foi que, na década de 80, a primeira imagem, ela tinha a mulher como um artigo de luxo, digamos assim, que a cerveja seria o caminho para você se tornar um homem com nome, com dinheiro ou com características que possibilitariam que você tivesse várias mulheres. Na década de 90, a mulher aparecia como uma personagem principal, mas ela ainda era uma coisa que servia para chamar a atenção para o produto. Ela era tipo como se fosse mais uma alegoria, mais uma parte do cenário, para tornar aquela propaganda mais atrativa. E daí no nosso último pôster, no último pôster que a gente escolheu, a mulher ela era confundida com o produto. E eles eram colocados no mesmo patamar. E daí o papel de cada um se tornava meio difuso, porque parecia que a mulher tivesse à venda junto com o produto. Essa é uma das linhas de transformação. A outra é que, apesar dessa linha de transformação que eu já descrevi, a mulher foi tomando mais espaço e ela acabou recebendo um nome e uma voz, porque enquanto lá na década de 80, a mulher, ela não tinha apesar de aparecer o rosto dela, digamos assim, a gente não sabia o nome dela, ela era uma figurante, ela era, tipo, classificada como ela tinha, pela função que ela estava fazendo ali, ela era dançarina e tal. Na propaganda da década de 90, a mulher, apesar de ela ser uma protagonista, ela ser famosa por causa daquela campanha, dentro daquele contexto, a gente não sabia o nome dela, a gente só sabia o nome da personagem que ela interpretava. E ainda assim, a gente não viu o rosto completo dela. Ela tinha o rosto dela coberto, a boca dela coberta. Então, na última propaganda, que é bem diferente dessas outras duas, nesse aspecto, que a gente tem uma atriz de nome, a Juliana Paz,
e a gente tem o rosto dela. Então, mais do que se importar com o nome dela, a gente quer saber o que ela faz, o nome dela, o que ela tem a dizer. Então, tipo assim, se você olhar só para transformação, para a segunda transformação, perdão, você pode até pensar, tipo assim, ah, não, mas as mulheres estão ganhando mais espaço, então, enfim, né, uma propaganda progressista, enfim. Mas é sobre isso. Essa é uma das coisas que o nosso trabalho traz para a luz, que a gente tem que olhar com um olhar crítico para todas as coisas, assim. O capitalismo, as multimarcas, assim, elas não vão fazer nenhum favor para a gente. A gente vê mais representatividade nas propagandas hoje em dia, muitas coisas progressistas e etc. Mas a gente não pode esquecer que perdão, a mesma marca que pode levantar uma bandeira, ela vai ser a que vai colocar essa mesma classe que ela, em teoria, estaria ajudando contra a parede, entende? A gente não pode parar em nenhum momento de ter um olhar crítico para essas coisas, assim, porque o capitalismo ele não vai fazer favores para a gente em nenhum momento, para nenhuma classe. Então, é isso. É aquele negócio, né? Se eu não me engano, o Theodor Adorno, ele tem a teoria sobre a indústria da cultura. Não tenho certeza se foi ele que disse isso, mas é quase certeza. Ele afirma que as propagandas, elas não te vendem um produto, elas te vendem uma ideia. E nesse caso, a propaganda ela parte de um desejo, um ideal a ser alcançado que é completamente fundado no patriarcado e em desejos machistas. Então, não tem progressismo numa coisa que está fundada em, como é que eu falo isso? Em hábitos antigos e ruins. Então, exatamente. E tudo nessa sociedade atual, digamos assim, é tudo voltado para o consumo. Eles só querem convencer a gente a comprar. Então, se a forma mais fácil de fazer com que a gente compre é tomar conta dessas bandeiras que as classes subjugadas têm levantado cada vez mais, eles vão assumir isso, porque não é um problema para eles transformar aquilo que para nós é uma ideologia em um produto, entendeu? E essa eu acredito que é o maior perigo, é transformar as coisas direitos básicos em camisetas, entendeu? bom, eu acho que é isso. Para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, nós vamos disponibilizar lá na nossa página, no link, acho que vai ficar na bio do Instagram. E muito obrigado vocês porque se dispuseram a vir aqui apresentar o trabalho de vocês, contribuir com o nosso projeto e que vocês continuem desenvolvendo mais pesquisas na área, que é de extrema importância essas análises, são de extrema importância essas análises.